Passa agora a palavra à professora Terezinha Márcia de Carvalho Lino. Boa noite. Eu sou, como ele me apresentou, a maioria já me conhece, sou professora Terezinha Márcia nos cursos de Administração e Ciências Contábeis e atualmente estou na direção de ensino. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas aos nossos alunos ingressantes e dizer que é com grande satisfação que nós recebemos vocês em nossa instituição. Tenho certeza que faremos tudo para corresponder à expectativa que vocês criaram ao escolher a arte para estudar. Gostaria também de cumprimentar os nossos alunos, veteranos, aos professores, aos nossos convidados em especial e agradecer a presença deles, que vai ser muito rica essa troca de experiência que eles tragam para nós. A minha participação no simpósio, desculpa, eu também gostaria de justificar a ausência do nosso diretor, porque ele está em viagem para outra floresta, levando uma equipe de professores que vão ministrar aulas de pós-graduação. E a minha participação no simpósio vai ser para trazer alguns conceitos e informações científicas em relação à logística. Vou apresentar também alguns dados da infraestrutura do Mato Grosso. Esses dados foram coletados por meio de pesquisa, inclusive alguns da pesquisa de iniciação científica da minha orientanda, Fabiana Prante, que está no 7º ano de administração. E, em seguida, os palestrantes trarão para nós a experiência deles e dados também sobre cada segmento de mercado. Então, se vocês tiverem que confrontar algum dado que apresentar, fiquem à vontade, porque esse dado é o que a gente pode, às vezes, em livros e sites que podem não ser o que corresponde à realidade. Então, a área temática do nosso simpósio, ele vai abordar o impacto da logística, cadeia de suprimento, tecnologia na logística, estocagem e armazenagem, terminais logísticos. Aqui pode ser passado, não especificamente em cada tópico, mas de uma forma generalizada. Então, eu vou começar apresentando a evolução da logística e os conceitos, que aí vocês poderão entender com maior tranquilidade a dos palestrantes para apresentar as informações. Então, como que a logística evoluiu? A partir do momento que nós passamos da economia de produção extrativista, que era aquela produção apenas para a subsistência, e começamos a desenvolver atividades produzidas, organizadas e para comercialização, surgiram as primeiras funções logísticas. Então, uma das funções logísticas é o estoque. O que significa o estoque? Aquele excedente de produção que não foi comercializado. Aí ele vai formar um estoque. Aí nós temos a armazenagem. Nós precisamos de uma estrutura física para guardar com segurança os produtos que formam o estoque. E o transporte? O transporte é o meio de movimentação de materiais e produtos ao longo da cadeia de suprimento. Então, o que seria cadeia de suprimento? Nós podemos entender cadeia de suprimento, cadeia logística, cadeia produtiva. Todos esses termos significando a mesma coisa. Então, é a movimentação dos bens em cada estágio. Ou seja, partindo da fase de matéria-prima até o produto acabado e chegando no consumidor final. E a logística, ela vai fazer um papel muito importante nesse fluxo de materiais e de informações para que esse produto chegue ao nosso cliente, ao nosso consumidor final, da maneira que ele quer receber. E na hora que ele quer receber, da qualidade que ele usa, as especificações que ele também exige e no preço que ele acha justo pagar. Então, o conceito de cadeia de suprimento é o que eu acabei de falar com vocês. Nós temos esses vários estágios, desde o fabricante, fornecedor, transportadores, até chegar no consumidor final. E nós temos que levar em consideração que a origem da cadeia de suprimento é sempre onde nós estamos buscando os recursos naturais, por exemplo. E o conceito da logística? A logística, para alguns, quando se fala em logística, eles pensam que se relaciona a transporte. Mas não quer dizer
que a logística é apenas transporte. Agora, essa confusão ela é normal, por quê? Porque o transporte realmente significa 60% dos custos logísticos. A preocupação das empresas, dos profissionais da área de logística, às vezes, é tornar viável e descobrir uma forma de movimentar os seus produtos com segurança e no menor custo possível. Eles acreditam, se eu controlar os custos de transporte, eu estaria controlando 60% dos custos logísticos. Então, quais são as outras funções logísticas? Nós temos o transporte, que eu acabei de falar, que é o que representa 60% dos custos, o estoque e processamento de pedidos. E todas essas funções, elas terão que ser administradas e gerenciadas com muito critério para que você alcance um custo razoável. Nós não podemos transferir para o nosso produto um custo justificando que a minha logística é perfeita. O cliente, para ele não interessa isso. E a logística, ela sempre acontece nos bastidores da empresa. O cliente quer chegar no supermercado, por exemplo, e encontrar o produto que ele foi procurar com a embalagem perfeita. Hoje ninguém compra embalagem com algum tipo de avaria, nenhum tipo se ela estiver danificada. O que a empresa fez, os esforços que a empresa fez para fazer chegar esse produto aqui ao consumidor, para ele não interessa. Ele quer ter o produto do jeito que ele precisa e sem ter o preço elevado só porque a empresa tem uma logística perfeita. Então, nós temos que ter uma logística eficiente e sem que ela vai majorar os custos dos produtos. As funções secundárias da logística, nós temos a armazenagem, que hoje, gente, principalmente na área do varejo, a armazenagem já é fator competitivo. Por quê? Porque se você tiver uma armazenagem organizada, você vai agilizar a separação do pedido e vai agilizar também a entrega. Você vai entregar mais rápido para o seu cliente. Porque hoje fazer estoque, e na maioria das vezes, não é um bom negócio, porque há um grande impacto de capital. E as empresas, elas têm que optar. Ou eu faço o estoque alto, ou eu tenho um frete, um custo menor de frete. Então, o profissional da logística, ele tem que ter essa troca, que a gente chama de trade-off de custos. Eu vou ter um estoque elevado, mas em compensação eu vou pedir menos. Meus pedidos serão mais espaçados, aí eu vou gastar menos. Aqui no Mato Grosso, por exemplo, dificilmente as empresas podem ter um nível de estoque mais baixo. Nós temos nos outros estados que os fornecedores estão localizados geograficamente mais perto, eles já trabalham no sistema de just-in-time. O que é isso? Ele só vai querer receber o seu produto para que ele precisar. Aí ele não faz estoque, mas em compensação ele recebe lotes mais a miúde. E é mais fácil e controlável. Então, isso que é a gestão da logística, é aí que você ganha abaixando o custo. E não necessariamente contratar uma transportadora com frete barato, mas que vai trazer seus produtos com algum tipo de fazendo algum tipo de prejuízo nas embalagens, ou então aquele que não entrega no tempo que você precisa. Manuseio de materiais, a separação de pedido, a embalagem, o foco da embalagem para a logística não é o mesmo do marketing. A embalagem para a logística é aquela que traz com segurança o seu produto. Ela tem que então trazer essa água, ser resistente o suficiente para que não cause nenhum tipo de prejuízo no produto. E que também facilite a ocupação do espaço, tanto no veículo quanto no depósito. O espaço também pode ser prejudicado se a embalagem não tiver um design adequado. E a manutenção da informação. A informação logística é uma das funções mais importantes do sistema. Por quê? Se você, por exemplo, tiver um controle de estoque, o seu estoque físico você tem uma quantidade, o estoque lá no sistema é outro, é difícil de tomar decisões. Você vai comprometer a parte da produção, compras e também vai comprometer o atendimento do pedido ao seu cliente. A integração das operações logísticas. Durante muito tempo, a logística não foi priorizada pelos empresários em termos de investimento.
as empresas se preocupavam mais em nos investir na área de produção e na área de marketing e deixavam a logística de lado. Porque eles acreditavam que investir na logística era desperdício de dinheiro. Porque eles acreditavam que o consumidor, o cliente, não valorizava uma logística bem feita, uma logística perfeita. Mas eles depois, com as mudanças de ordem econômica, levaram eles a reconhecer a importância da logística. Quais seriam essas mudanças? Por exemplo, globalização, abertura de mercado, fazendo com que as empresas pudessem operar em qualquer lugar do mundo, comprar e vender em qualquer lugar do mundo, tornando o sistema logístico muito mais complexo. E as vendas hoje, elas também não acontecem só de forma presencial. O e-commerce, por exemplo, se você compra pela internet e a empresa não te entrega de acordo com o que ela prometeu, você passa a não acreditar naquela empresa. Então, aí o sistema logístico operando com eficiência e entregando aquilo que a empresa prometeu. E o que também favoreceu, gente, foi a tecnologia da informação. Essa integração do sistema logístico, ela foi também facilitada das novidades no acesso à tecnologia de informação. Por alguns aqui que são muito novos, não lembram de quando os produtos eram controlados sem um código de barra. Vocês não sabem a revolução que foi a implementação do código de barra no varejo. Porque a hora que você passa no check-out do supermercado, que aquela leitura óptica ali, ele já faz várias operações logísticas, ela já baixa no estoque e já muda de preço da entrada. Então, a tecnologia e também no transporte, você pode seguir e pode monitorar a frota, né, de caminhões, por exemplo, seguir a sua mercadoria em qualquer lugar da cadeia logística. Tudo isso foi favorecido pela TI, né? Então, as empresas hoje, elas reconhecem. Nunca se falou tanto em logística, nunca se falou tanto em gargalo, e nunca se falou o Brasil vai parar porque o sistema logístico não funciona. E você melhorar a infraestrutura de um país não é barato, né? As construções são demoradas e são caras. Alguns projetos estão sendo desenvolvidos, mas a gente ainda demora a ver o resultado. Então, nós chegamos à conclusão que o sistema logístico, quando ele é desenvolvido com eficiência e eficácia, ela vai contribuir para o desempenho da produção, das compras, do marketing e das vendas. E o nosso grande objetivo é atender as expectativas dos nossos clientes. E aí você vai ajudar e vai maximizar o lucro das empresas. Porque se você não tem um cliente satisfeito, hoje ele tem opções de compra. Se você não tem um produto disponível, ele entra na loja do lado e compra o produto. Então nós vamos falar mais especificamente sobre o transporte, que é o foco do nosso simpósio. Como já disse, 60% do custo logístico é o grande responsável pelo transporte. E as empresas, o grande desafio para o profissional da área é descobrir de que maneira que ele vai fazer chegar o produto até o seu cliente da forma mais rápida, mais segura e mais barata. Esse é o grande desafio. Como é que acontece a movimentação dos produtos? Quais são os modais que nós temos? Ferroviário, rodoviário, hidroviário ou marítimo, né? Dutoviário, aeroviário. Então, esses são os modais de transporte, então os meios de transporte. Se nós formos analisar esses meios de transporte no Brasil, o que nós temos? Gente, isso é uma forma sintética que eu estou fazendo. Quando vocês tiverem as aulas de logística, o professor vai aprofundar muito mais sobre isso. Então, isso é uma história do Brasil, não do Mato Grosso apenas, tá? As ferrovias conformam uma rede com boa cobertura do território nacional. As opções de transporte rodoviário também não são amplas. O transporte por dutos é específico para determinados produtos e o seu uso é bastante restrito, muito mais na área de combustível, né? O modal aéreo é viável para grande parte dos produtos comercializados no território nacional, se restringindo a produtos de alto valor agregado e baixo volume.
No Brasil, o modal rodoviário é responsável por aproximadamente 60% das cargas transportadas. Por que o modal rodoviário foi o que teve maior demanda? É porque ele é o mais viável em qualquer tipo de produto transportado? Não. Se nós formos olhar lá desde a expansão das empresas, né, de automobilísticas, e lá na década de 1950, no Brasil, no governo Juscelino, os países começaram a investir na expansão da rede rodoviária. Então, todos os investimentos foram direcionados para o modal rodoviário. As ferrovias que existiam, acabam que elas ficaram sucateadas e deixaram de receber investimento. E nos outros, nem sequer tiveram, né, implantação de novos trechos. Agora, o modal rodoviário, se nós trouxermos aqui, como nós estamos no Mato Grosso, vocês vão ver que seria o menos indicado para o nosso estado. Primeiro, o modal rodoviário, o custo dele é viável para pequenas e médias distâncias. Aqui no Mato Grosso, nós estamos distantes geograficamente de todos os nossos fornecedores, da maioria, e também dos nossos clientes. Então, nesse fator, ele já não seria recomendado. Ele também é para quantidades maiores, volumes maiores, ele não é recomendado. Nesse caso, seria o modal ferroviário e o hidroviário o mais recomendado. O custo seria menor. E a questão também das commodities. Como o nosso estado a produção é agrícola, ou a madeira, ou a carne, nós estamos comercializando commodities. São produtos que não passaram por muitas etapas de beneficiamento. Então, eles são produtos brutos e que o valor agregado é pequeno e eles teriam que ser transportados também. O mais recomendado é por hidrovia ou então ferrovia, ou no mínimo que utilizasse a intermodalidade, porque infelizmente no Brasil o único modal que é capaz de levar de porta a porta, ou seja, do fornecedor até o cliente, é o modal rodoviário. Mas se nós tivéssemos acesso ou a proximidade com ferrovias, qualquer trecho que pudesse ser feito por ferrovia já iria reduzir os nossos custos. Agora vamos ver a rede rodoviária do Mato Grosso. Eu queria deixar bem à vontade para os palestrantes contestar esses dados, tá, gente? Então, nós estamos aqui com utilização, na sua maioria, né, pelo modal rodoviário. E mesmo assim, a nossa malha rodoviária é muito precária. Então, nós temos, esse dado é do DENIT, 66,2% das rodovias não são pavimentadas. 18% são pavimentadas e 15,7% ainda estão em fase de planejamento. Agora, dessas que não são pavimentadas, de quem é a responsabilidade? 4,5% é federal, 68,3% estadual e 27,2% municipal. Nas minhas pesquisas, eu me deparei com vários relatórios dessa entidade, Movimento Pro Logística. Vocês conhecem? Seus palestrantes conhecem? E eles, o que eles fazem? Eles sobem os relatórios, eles são formados, essa entidade foi fundada em 2009 e ela é formada por várias associações, organizações privadas e governamentais, e tem como missão articular com os poderes executivo, legislativo e judiciário a implantação e manutenção de obras rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias e portos que possibilitem a redução de custos para o setor produtivo e a comunidade em geral. É como se eles fiscalizassem, eles levantassem esses dados e encaminhassem para os órgãos competentes para buscar, desenvolver projetos de melhoria. E como é que eles fazem isso? Eles têm um projeto que chama Estradeiro Agrossólido. Eles percorrem em caravana todas as regiões de acesso e escoamento da produção. Aí eles vão fiscalizar aquelas obras, eles levantam a necessidade da região, da estrada, da rodovia, eles vão fiscalizar também as obras que já estão em andamento e aquelas que estão para ser implantadas. Então, esse também é o que nós já sabemos, né? Mato Grosso
é um dos principais produtores agrícolas do país, sendo o primeiro produtor de soja, algodão, gado de corte e o segundo produtor de milho. Depois eu quero ver com o nosso representante do sindicato como que está em nível de madeira, né? Tem sua economia baseada essencialmente na produção agrícola. A produção que é direcionada para a exportação, há um corredor que ela faz para chegar para os portos. Então, esses são os principais portos que são utilizados. Mais da metade da produção vai para Santos, tanto de soja quanto de milho. O segundo mais utilizado é Vitória, no Espírito Santo. O outro, Paranaguá, no Paraná. Santarém, no Pará. São Francisco do Sul, em Santa Catarina e em Manaus. O que eles estão fazendo? Eles estão fazendo um estudo para inverter essa rota, para criar uma rota para os portos do norte. Isso já está sendo desenvolvido, mas é com a pavimentação da 163 até Santarém. Mas olha o depoimento deles. Eu vou ler aqui. Esse projeto da pavimentação de Santarém, da 163 até Santarém, ele vai ser concluído em 2016. Então nós estamos em 2014. E eles já estão dizendo que ela já está saturada, ela já não vai aguentar a safra. Então esse aqui é a fala deles. Na safra de 2013 2014, teremos 3 milhões de toneladas de grãos sendo transportadas pela BR-163 até Miritituba e Santarém, o equivalente ao tráfego de 75 mil caminhões. Na safra do ano seguinte, que seria 2015, serão 6 milhões de toneladas e aproximadamente 150 mil caminhões. Esse é o tráfego que vai nessa estrada. Então, há de se pensar que em novos projetos, e para vocês avaliarem que o modal rodoviário realmente não consegue, não suporta o crescimento da safra do Estado. Pode voltar. Esse dado também a taxa de exportação por tonelada ficou em 2013 em 145 dólares. Outro campo que nós podemos ver é a questão do Mato Grosso. Clima adequado em terras de topografia amena, tecnologia avançada aplicadas à agricultura. Então nós temos tudo que nós precisaríamos ter para ser um grande, porque aqui já é o grande produtor. Então até a porteira está funcionando bem, a porteira para fora começam as nossas dificuldades, né? Então a logística ineficiente, ela vai baixar a rentabilidade na atividade do produtor. Eu fiz aqui o retrato de um sistema logístico ineficiente. Gente, isso não é só aqui. Nós temos ainda, eu não sou daqui, mas a questão, a única diferença daqui para o estado que eu morava, que é Minas Gerais, que lá a gente tem 100% das rodovias pavimentadas, né? Mas em questão de ferrovias também, ela é deficiente, embora a gente tenha mais do que aqui. Então, eu fiz um recorte desse mapa. Todos que moram aqui na região sabem que o único trecho pavimentado é de Juína até Castanheira. E nós temos que nos preocupar não é apenas com a logística de distribuição, nós temos que preocupar também com a logística de abastecimento. Fazer chegar os produtos até essas regiões, ainda mais nesse tempo de chuva, é muito complicado. E o fluxo de pessoas, nós já ouvimos a questão até na área de saúde, de pessoas terem grande dificuldade de chegar no destino, até para serem atendidos. O único projeto, esse foi até um dado que a Fabiana levantou na pesquisa dela, é um projeto que nós encontramos de investimento, na BR-174, que liga Juína, Juliana, Cotriguaçu, Castanheira e Colisa, com montante de 663 milhões para a pavimentação de 272 quilômetros. Também está sendo recuperada a 174, Juliana, que é um trecho de 240 quilômetros, que eu não sei se todos conhecem, eu não conheço, mas pelas fotos aqui, que tem bancos de areia que dificulta o trânsito de caminhões com carga pesada.
Se passar por Sapezal, ela já é toda pavimentada, mas em compensação nós triplicamos o trecho. Né? E eles ainda colocam esse dado. Eles levaram 6 horas e meia para percorrer 233 quilômetros nessa linha. Eles fizeram essa seguinte consideração. Já é uma perspectiva se nós tivéssemos a 174 pavimentada nessa região de Juruena. Se colocar Juruena como centro e pavimentasse a 174 nesse entorno, ela teria um aproveitamento agrícola em termos de hectares, 3 milhões de hectares, e chegando à produção de 10 milhões de toneladas de soja e 4 milhões de toneladas de milho. Aí eles trazem a situação atual. Esse é o raio de que iria atingir. Né? Com 100 quilômetros nós conseguiríamos chegar em Panamá, Juína, com 200 chegarem lá a Porto de Gaúcho, Juara, passaria de Juara em Quebras Norte, e com 300 quilômetros já chegaria até nas imediações de Alta Floresta. Então, só para, eu vou comentar todos os dados, mas pegar o total. Então, seria a agricultura na área atual, seria de 551 mil hectares. Se houvesse essa pavimentação, poderia ter uma área agrícola cultivável de 3 milhões de hectares. A soja seria hoje de 1.636, passaria para 8 milhões e 900. E o milho 611 passaria para 3 milhões e 300 toneladas. Essa é a situação atual, essa foto é recente, Juína, Castanheira, Juruena, Cotricaçu e Coriza. Né? Essa é a BR Vilhena Juína, aí tem a parte ainda natural, os bancos de areia, com grande erosão, não tem jeito de transitar, né? Aí já é a fase de recuperação, desmatamento, a fase de terraplanagem e o trecho já implantado. Ela não será pavimentada, mas ela dará condições de trânsito, né? Eu trouxe esse mapa aí para mostrar que eles estão tentando integrar todas as regiões do Mato Grosso. Mas é com grande pesar que a gente vê que a nossa região tem pouca coisa prevista. Olha, na região de Juína, Aripuanã, onde tem aqueles pontos vermelhos, são obras que já estão previstas e projetos aprovados. Mas para o nosso lado não tem. Bota só um pouquinho. Lá em Aripuanã tem um pontinho vermelho, né? Mas quando você abre o mapa, ele não está tão perto, ele está mais perto lá de Alta Floresta do que de Aripuanã mesmo. Aí as construções de pontes, não tem, né, pelo menos até pelas pesquisas que eu fiz, não tem nada, nenhum projeto já aprovado para construção de pontes. Então, agora isso é o local rodoviário da região. Agora, o hidroviário. Nós temos a bacia do Rio Aripuanã, Rio Juruena e Teles Pires. Esse dado também foi levantado pela Fabiana. Eu trouxe só para mostrar para vocês que não tem nenhuma condição de navegação, a não ser embarcações ribeirinhas e balsas. Não pode ser utilizado para transporte de carga, do jeito que está. Mas já tem um projeto, né, de hidrovias Teles Pires, Tapajós e ali no Juruena e Tapajós. Então, o DENIT já contratou um consórcio para a realização do estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental das hidrovias. E a previsão de entrega desse estudo é julho de 2014. O rodovia ferroviário também, o único projeto de implantação de investimento que eu encontrei foi a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que vai ligar Lucas a Campinoche, Goiás, uma extensão de 1.065 quilômetros. Ela não passa por Juína, mas quando construída pode ser que a gente usar a intermodalidade e possamos usar também a ferrovia. Né? O projeto está pronto, as audiências públicas realizadas, o Tribunal de Contas da União vai parecer favorável à licitação. Então, acredita-se que em 2014 tem a licitação, né, do edital para licitação publicada. Então, minhas considerações finais,
O grande número de rodovias não pavimentadas, a falta de estrutura no modal aéreo e ferroviário, a carência de hidrovias com capacidade que suporte grandes embarcações para o transporte da produção, vem prejudicando cada vez mais os produtores, os quais se encontram sem opções para o escoamento da safra. Era isso que eu preparei para trazer para vocês e depois, no final, qualquer dúvida, pergunta, estarei à disposição. Muito obrigada.